Que bom, estamos retornando nossa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 12 horas na TV Santa Maria, canal 19 da NET, ou você pode também assisti-lo pelo YouTube ao vivo. Se não conseguir assistir ao meio-dia, ele vai ficar alojado no Facebook, onde você então a qualquer momento pode ir lá buscar a programação, buscar o programa que foi colocado no dia que você quiser assistir, no assunto que você quiser relembrar, e ele vai ficar para você no arquivo lá no Facebook. Você pode assistir nossa programação no momento que você quiser, nosso programa Zona Esportiva. Lembrando que ontem esteve aqui conosco o árbitro da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, o Diego de Menezes, ele que, numa concessão toda especial, está nos trazendo aí as alterações deste ano no futebol de salão. Ele está aqui conosco de novo, obrigado pela sua vinda, sua presença, né, conosco nessa terça-feira. E, Diego, relembrando que ontem nós colocamos 3 alterações aí das 15, né, que vão acontecer. E anunciamos que hoje você voltaria para dar as outras alterações. Bom, relembrando ontem, só para o pessoal que não assistiu o programa de ontem, apesar que está lá no Facebook, quem quiser pode assisti-lo. Quem está assistindo hoje pode assistir o de ontem, que está no Facebook alojado. Lembrando que você ontem falou da alteração do lance da saída de meta, né? Da saída da bola do tiro de meta. Também no número de atletas que pode ficar aquecendo para alterações, futuras alterações, e o cartão que pode ser aplicado agora na comissão técnica. É isso aí, Diego? Você colocou essas 3 alterações ontem, né? Isso. Foram as 3 que eu coloquei ontem, né? Que é o arremesso de meta, que o goleiro pode movimentar a bola para o seu jogador dentro da área, porque antigamente só poderia fora da área, né? O goleiro tinha que largar e a bola teria que sair da área, no arremesso de meta, né? Exato. Também os cartões disciplinares para a comissão técnica, cartão amarelo ou vermelho, né? Isso também foi uma. E também a outra, o número de atletas pode ficar aquecendo, que só podem 5 atletas estarem aquecendo a partir de agora, né? A gente via aquele monte de atletas, 12, 14, dependendo do estado, né? Dependendo do regulamento da competição, poderia mais ou menos. E a regra diz que agora é 5 atletas aquecendo, os prováveis que farão a substituição e o restante sentado no banco. Se o treinador quiser, ele pode trocar um que outro, mas sempre só pode ficar 5 aquecendo. Só pode 5 aquecendo. Essas foram as que eu repassei ontem. E as demais, então, que vamos passar hoje para o pessoal? Vamos passar para o pessoal aqui. Como eu estou dizendo, te disse, né, Tessis? Eu estou tentando largar o básico aqui, porque é importante a leitura e releitura delas, porque a interpretação é muito complexa, né? Então, isso aqui eu estou falando mais o básico aqui, né? Então, o pessoal que entra no site da cbfs.com.br, estará lá as emendas 2020, 2021, estarão as alterações da regra, o próprio livro de regras já está atualizado, né? Então, é muito importante, principalmente a regra da mão, né? Que é muito complexa. Para nós, teve essa grande alteração, ficou bem parecida com a do campo, então é bem complexa. Vamos lá, então, continuamos com as alterações, demais, as demais alterações. Como eu te falei, o pessoal está curioso, está esperando as alterações. Aqui no celular, claro. São bastante, e elas não estão sucintas, né? Então tem um texto muito grande. Toda justificativa e explicação. Exatamente. Então, assim, o que mudou também é os 4 segundos do árbitro. Sim. Geralmente, ele tem que ser público, né? Antigamente, o árbitro, numa bola, um tiro lateral, arremesso, né? Então, no arremesso de meta, né? Então, o árbitro ficaria sempre com o braço erguido aqui, né? Contando os 4 segundos, tem que ser público, né? Uhum. A FIFA mudou isso. Por quê? Porque pode acontecer daqui um pouco, até o próprio público e os jogadores achar que o árbitro está dando 2 lances na jogada, né? Por isso, principalmente quando quase no 4, né? Até se tu fica assim com o braço, cheio, né? Tá achando que aquilo ali vai ser um tiro livre indireto. Uhum. Então a regra adotou que a partir de agora vai ser cobrado no peito, né? Sim. 1, 2... Então vai ser assim a nova sinalização. A visualização. Né? Então vai ser no peito aqui, ó, não vai ser mais em cima, vai ser no peito. Uhum. Acho muito legal, interessante, vamos ter que treinar, né? Claro. É importante. O reflexo na hora, né? O ruim, Tessis, é que a gente não consegue treinar na quadra, não porque dá, não está tendo jogo. Não está então, tudo parado, né? O início para nós, árbitros, vai ser um pouco complicado para pegar essas mudanças e aplicar ali, né?
Vai ter erros? Vai ter erros. Mas a pandemia em si trouxe isso. Trouxe novas coisas, mas também prejudica um pouco. E as pessoas têm que entender como a vida do árbitro, né? Para aplicar dessas 15 alterações, mas dentro das 15 tem muito mais alterações. Sim. Né? Então essa aí é a sinalização que será aqui, né? Então, não mais com o braço erguido. Não mais com o braço erguido, para o pessoal achar que é um tiro livre indireto, né? Essa foi uma das alterações. Também aqui a duração da partida, Tessis. A duração da partida ela vai sendo encerrada quando tocar o sinal no cronômetro. Não é mais não é, porque tocava no cronômetro, o árbitro ainda dava para terminar a partida, né? Ver se ia acontecer um gol ou não. Como no basquete, tocou o sinal. Exatamente. Então agora tocou o sinal, porque tem jogos extras que não tem cronômetro, é o cronometrista. Sim, né? sim. No momento que ele der o sinal, acabou tudo. Né? Não precisa esperar o apito do árbitro. árbitro. Não tem mais apito do árbitro. Quem acaba é o cronometrista. Para evitar problemas nesse intervalo de tempo ali. E acontecia, né? Grandes dava problemas. Até gol, né? Exatamente. Então a FIFA encerrou ali essa situação. Mais uma alteração importante dessas é a bola de saída, é o início do jogo. Sim. Né? Que ela teria que ser tocada para frente, lembra? Exato. Agora ela pode ser tocada para qualquer lado. E o atleta que vai cobrar para trás, por exemplo, ele pode estar invadindo a quadra adversária. Sim, ele pode ficar do outro lado para ficar de costas. Já acontecia, né, Tese, que o pessoal invadia, mas a gente acaba relevando. Ele ficava em cima da bola de costas para o lado. Isso, principalmente nas categorias de base, exatamente. Né? Mas agora... É que no campo pode, aí o pessoal acaba fazendo no salão. Exatamente. Então, só o jogador que vai cobrar, ele pode invadir a quadra adversária. Essa foi a bola de saída que alterou também. Pode jogar para trás. Acho muito interessante, né? De ter que estar tocando para frente e às vezes até nas próprias categorias de base acontecia muito, né, Tess? Colocar para trás, volta o jogo, volta e não tem 4 segundos, uma coisa muito importante, que não tem 4 segundos. Se acontecer algum erro, o árbitro vai mandar repetir ou algo assim, entendeu? Mas não existe 4 segundos. Tá? O pessoal se enganou até no próprio outros sites aí, aconteceu que colocar, mas tem 4 segundos, não tem 4 segundos. Então essa é a alteração da bola de saída. É o início e o reinício do jogo após o gol, né? Essa foi a alteração. Mais uma alteração aqui dessas que é muito importante também, os tiros livres do pênalti. Antigamente, dependendo do regulamento, poderia escolher se fosse 5 pênaltis ou 3 pênaltis da cobrança. A FIFA mandou 5 a partir de agora. É 5, é 5. Ficou definido que é 5, não tem mais... É 5, né? Vale daquele regulamento, daqui um pouco, um regulamento de uma empresa que queira fazer uma liga, algo assim, quer fazer, aí está... Ela define. Não está em deconformidade com a CBFS, mas pode fazer. Desde que esteja no regulamento escrito. Pode fazer, exatamente. O que se não tiver nada escrito, segue a determinação da FIFA. Sempre vai seguir a determinação da FIFA e CBFS. 5 pênaltis. E isso aí foi uma alteração também. Outra alteração também de pênalti é que o goleiro ele pode avançar, mas que ele tem que estar com um pé sobre a linha. Não os dois mais. Um pé pode vir para frente. Sim, ele pode avançar, mas um pé dele tem que estar em cima da linha. Aquela alavanca, né? Claro. Então essa é uma alteração também que aconteceu. Importante também. Importante também. E ainda vai gerar muita controvérsia. Será que ele saiu antes, saiu depois? O problema é do tempo, tu dá o tempo certo, né? Por isso que eu digo, né, Tessas, o torcedor ele fica com a paixão, né? Nós todos somos torcedores, né? Mas a arbitragem ela tem que seguir aquelas regras. Né? E hoje com a tecnologia, né, uma imagem, apesar que a imagem de cima é difícil, só se tiver a imagem na linha, Exatamente. Né? E hoje, tanto no futebol e futsal, tem câmera por tudo, né? Então, essa então é mais uma alteração, Tessas. Tem o tiro lateral aqui que alterou, muito importante, mais uma alteração no tiro lateral. Sim. Tessas é aquele futebol de salão antigo que está voltando, sabe? Eu acho muito interessante. Essa alteração do tiro lateral poderia ser cobrado em cima da linha. Sim. Ou até 25 centímetros fora da linha. Claro. Certo? A FIFA mandou, a partir de agora, em cima da linha. Só em cima da linha. Em cima da linha. Certo? Não pode mais ser fora do local. Não pode. E o jogador pode pisar na quadra. Antigamente não podia. Não, Ano passado, digamos assim, tá? Sim. Não podia pisar na linha e dentro da quadra. Agora pode pisar.
sem problema nenhum. Sim, sempre tinha que estar fora da quadra. Exatamente. Então, agora sem problema nenhum. Agora pode pisar dentro da quadra. Isso, sem problema sempre em cima da linha. Sempre em cima da linha. E com a contagem do árbitro aqui, né? Claro, sempre. claro. Essa foi uma das alterações. Uma coisa também aqui, dessas explicações que eu dei, talvez não esteja as 15 aqui. Sim. Que eu estou explicando, eu estou fazendo um resumo. Mas cada regra, do tiro lateral, exemplo do tiro lateral, a regra da bola em cima da linha é uma, a regra que o jogador pode pisar é duas, então nisso aqui já vai misturar as 15. Então sim, daqui a pouco eu vou te dar a última regra, mas ela tem 15 envolvida, né? Tem mais um importante aqui, mas para as categorias de base, e voltou também, era o lançamento do goleiro no arremesso de meta, né? Lançamento do goleiro lá na outra quadra. Também apenas nas categorias de base, né? Depende da federação que queira fazer do sub-15 para baixo, né? Mas do sub-17 para cima já continua normal, pode passar sem problema nenhum. Mas para as categorias de base, ela tem que tocar na quadra para depois passar, certo? Se passar, será cobrado um tiro livre indireta onde a bola passou. Se passou no centro, um pouco mais para a direita, para a esquerda, será um tiro livre indireta. E só para as categorias de base? Apenas categorias de base. As categorias de adultos continuam normal? Segue a mesma coisa, perfeito? Então, como eu te falei, Tess, eu estou aqui no arremesso de meta, mas aqui tem letra A, letra B, letra C. Sim, que vai São as 4 regras numa só. Uhum. Então, por isso que ela emenda 15 regras. Perfeito. Essas são as básicas que alteraram, né? Importante, eu não consigo agora te explanar aqui a regra da mão, porque ela é muito complexa. Porque a regra da mão, se tiver com o braço no chão e a bola bater, é uma coisa, claro, certo? Se estiver no ar é outra. Se a bola bater na cabeça de um jogador e tocar no braço, certo? É outra interpretação. É interpretação. Então isso aqui eu não consigo passar agora para ti, teria que ter uma coisa bem mais abrangente. Perfeito. Seria muito importante o pessoal ler isso nas regras. Está definido bem a situação da bola na mão. Não estava definido antigamente, Tess. Claro. É muito que o árbitro achasse. É aquele negócio. É interpretativo, tá? Mas ele teve a intenção ou não esteve? Hoje a regra ela vai determinar. Não adianta o torcedor reclamar que o braço estava apoiado e a bola bateu. Todo mundo vai querer mão, Tess, mas pela regra ele que não diz que não. Com certeza. Porque ele está apenas se apoiando. Como é que ele vai usar o braço apoiado para tocar na bola? Então a FIFA ela deixou bem determinada isso. Eu não consigo agora explanar aqui. Sim, mas essas são as principais alterações. Uma forma de definir bem para o árbitro deixar de ser só interpretativo, mas também ter uma condição ali de um guia de como proceder. Claro que ele vai continuar interpretando, mas pelo menos já tem uma coisa definida ali. Está escrito. Está escrito. Né? Uhum. No momento no momento da emoção, ele vai querer pênalti. Tem uma orientação. Ele vai querer mão, mas a FIFA determinou que aquilo ali não é. Perfeito. Porque aquilo ali, o jogador que ele abriu o braço, ele está abrindo o seu corpo, certo? Mas em determinadas situações. Exato. Então, por isso que, como eu te falei, essas regras chegaram agora para nós. Então, nós vamos ter que interpretar muito bem, sim, porque o futsal ele é muito rápido. Havia uma adaptação, né? É muito rápido o futsal. Nós temos uma fração, às vezes, nem de um segundo, para marcar ou não. Então, para nós, para a arbitragem, ela vai demorar um pouquinho para ficar bem alinhavada, sabe? Bem alinhada, assim. Mas essas que eu passei para ti são as principais alterações aqui, muito importante. Legal. Me diz uma coisa, Diego, essas alterações pretendem ser usadas durante o ano, né? Qual a perspectiva, você que tem aí a condição de acesso às informações da federação, qual a perspectiva de termos ainda campeonato esse ano? A perspectiva é para agosto, né? Já teve uma primeira data, julho, uma segunda data, julho. Né? Isso aí, eu acho que tem que ter um planejamento. Uhum. Todas as federações, confederações, elas têm que ter um planejamento. Claro. Né? Colocar uma data prévia. Mas é agosto, setembro. A própria Liga Nacional, a própria Liga Nacional, que esse ano completaria 25 anos, eles querem fazer muito. Sim, porque é um ano de marca, né? Mas ainda a Liga Nacional, são equipes já com planejamento no início do ano. Claro. Eles fazem um planejamento financeiro para todo ano. Então eles não dependem da renda da torcida. Na Liga Nacional estamos falando.
Mas imagina para as equipes da série ouro, prata, bronze, que eles têm um planejamento. Inclusive, esse dia eu vi uma matéria, não sei se foi na RBS, eu vi uma matéria sobre a dificuldade que os jogadores estão passando. Não foi na Globo, né? Deu uma matéria no Esporte Espetacular, se não me engano, falando sobre a dificuldade que o pessoal está passando no futebol de salão. Algumas equipes estão conseguindo pagar, outras não. Uma dificuldade, né? Todos os envolvidos estão passando. A arbitragem também está passando até. Também. Então deixar de ter uma receita, né? Muitos de nós usamos a arbitragem, eu principalmente, pessoalmente. Tu te dedicava era bastante? 60%. Tu te dedicava bastante? 60% da minha renda vinha da arbitragem. Até por ser árbitro do quadro nacional, sim, tu já apitava mais jogos. Exigia uma dedicação também. Isso, exatamente. Então teve viagens, colegas que eram 80%, 90%. Sim, passava então, viajando, não tem nem como ter outra atividade. Exatamente. O próprio Daronco, ele tem que se dedicar 100%, né? Estão passando ele deve ter falado para ti aqui. Então, todos estão passando dificuldades, jogadores, treinadores, arbitragem, todos estão passando dificuldades. Claro que nós temos que ter o nosso emprego, né? Eu mesmo, eu sou dono do meu próprio negócio, claro. Mas quem não é? Então, mesmo assim, nós temos que ter um emprego fora da arbitragem, porque, principalmente nessa situação agora que aconteceu, nós temos que nos reinventar. Nós árbitros temos que pensar que nós temos que ter sempre um emprego fixo, que é aquele que, pandemia ou não, é o nosso emprego, para não acontecer o que aconteceu agora. Exatamente. Muitos de nós, muitos dos árbitros, tiveram que repensar, poxa, olha agora, fiquei sem arbitragem, fiquei sem o pão de cada dia, tem que se reinventar. Eu me reinventei, fui fazer outras coisas, né? Mas e quem não consegue fazer? Mas hoje no futsal tem muita gente passando dificuldade. Imagino. Diego, fica aí uma mensagem aí, agradeço pela gentileza de nos trazer todas essas informações nesses dois programas. Consigo deixar uma mensagem, pessoal que tem expectativa, quem sabe, de trabalhar na arbitragem, como fazer, qual é o que tu acha que seria o ponto principal na qualificação do árbitro, né? O que ele necessita pensar em termos de trabalhar como arbitragem, o que ele tem que levar para a vida a respeito disso aí, Diego? Assim, ó, eu vou passar um pouco da vida pessoal, né? A arbitragem não é só pegar um apito e 2 cartões e ir lá apitar. A arbitragem existe muita coisa séria, né? A arbitragem, tu tem que ter no mínimo 2º grau completo, né? Muitos já têm essa formação superior. Ótimos antecedentes, não pode ter antecedente criminal, não pode ter. Quem achar que o árbitro tem, está mentindo. Claro que estou falando de árbitro federado. Sim, nível, né? Nível federado, quem é federado. Alto nível, arbitragem municipal aí já não, eu não posso falar se todos são assim. Mas ao nível da ASAF, por exemplo, todos na ASAF não pode ter problema criminal. Já começa assim. Então, o que eu passo para quem queira fazer o curso, se dedique. É uma área bem complexa, a arbitragem, bem, como dizer, é difícil, mas para quem gosta, ela se torna um hobby, um prazer, né? Por mais que seja difícil, ela vai se tornar um prazer. E para quem está começando, coloque o seu sonho, vá atrás dele. Eu saí de uma Coab, né, desacreditado. No início ninguém acreditava quando eu comecei a apitar alguma coisa assim, mas eu saí de uma Coab, de uma vila, de algo assim, para hoje estar apitando jogos nacionais, né, e buscando a FIFA. Então, nunca desista dos seus sonhos, né, não interessa o quão ele vai ser difícil, jamais desista, porque só a gente sabe o quanto é importante que a gente correr atrás. E por mais que muitas pessoas digam que tu não vai conseguir, acredite em si mesmo, né? Isso é o mais importante. E nunca esqueça de onde saiu, né? Não podemos esquecer de onde a gente saiu. Não podemos chegar num certo patamar, a gente já daqui a pouco não fala mais com pessoas que nós falamos, pela uma arrogância, né? Nunca perca de onde tu saiu, né? A humildade. A humildade vence tudo na vida. Tu pode ser o presidente, pode ser quem tu for. Tu sendo humilde, conversando com todas as pessoas que conversavam antigamente, é humildade. Sendo humilde, tu chega onde nem tu acreditava que chegava. É isso que eu deixo para todos. Legal, muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Conte com a gente sempre nesse espaço aí, quando a gente voltar a conversar mais vezes. E
espero que a gente se encontre nessas quadras aí pelo Brasil afora. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado mesmo, Tess, mais uma vez. Legal, obrigado. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, convite para estar de novo amanhã com a gente no Zona Esportiva.